Olá, e nós estamos aqui, meio de amigos, e a partir de hoje a gente vai estrear um programa super legal, a gente vai bater papo diverso, a gente vai trazer temas transversais, temas do dia a dia para a gente poder conversar. E a gente vai falar sobre conversa fora, a gente vai debater assunto, a gente vai trazer uma ideia, a gente vai trazer informação, conteúdo e tudo isso de maneira muito informal. E eu convido você para a partir de agora estar com a gente. Eu me chamo Sádia Gesine. O programa Conversa Fora começa hoje, eu sou Valmir Lima, estou participando aqui com esse grupo de pessoas maravilhosas e é isso, vamos lá. Olá, eu sou a Ângela Rocha, eu quero agradecer o convite por participar desse momento com vocês, eu tenho certeza que vão ser momentos muito agradáveis. Eu sou Marcelo Salum e vou fazer parte desse time aqui, desse quarteto que a gente vai conversar, a gente vai debater, a gente vai divergir e vai trazer muita informação a partir do conhecimento de cada qual, sem muito rótulo, sem muita conversa, sem muita história, mas de maneira objetiva e muito descontraída. Qual é o tema de hoje, Sádia? Hoje a gente vai falar sobre jogos e apostas. E claro que a gente vai dar os nossos testemunhos também, né? Os nossos depoimentos sobre o assunto. Exatamente, olha, o tema é um tema bem atual, a gente está vendo aí, né, uma investigação no Brasil sobre fraude em jogos esportivos, em apostas esportivas, né, em jogos de futebol, mas a gente quer falar sobre uma coisa mais ampla que são os jogos de azar. E os jogos de azar no Brasil são proibidos, mas a gente sabe que tem muito jogo acontecendo, né, na clandestinidade, abertamente, principalmente bingos, por exemplo. Até as igrejas fazem bingos que são considerados também jogos de azar, né? E só para a gente introduzir isso aqui, viu, Ângela, Salum, Sádia, eu sou um péssimo jogador, quero logo registrar isso aqui, que eu sou um péssimo jogador. Nessa minha vida de 53 anos, vou fazer 54 daqui a pouco, eu só ganhei um bingo na minha vida. E um pato vivo. Tive que levar o pato para casa. Você está melhor do que eu, não ganhei nada até hoje. Então, eu sou uma pessoa que aposta muito pouco. Eu fazia muito, cantava muito bingo assim na comunidade onde eu participava, mas jogar mesmo eu não sou bom. Tem gente que é boa nisso, né? Tem gente que ganha bem, o jogo de azar, e eu tenho muitas restrições para jogar, né? Rapaz, você está falando aí, e quando a gente fala assim, jogo é um negócio interessante, quem diria que um cartão vermelho ia valer tanto dinheiro? Hoje cartão vermelho vale dinheiro, hoje escanteio vale dinheiro, hoje lateral vale dinheiro, e tudo isso está trazendo à tona essa discussão, né, sobretudo no que diz respeito à manipulação de resultado. E aí, o que você acha disso? Sobre futebol, respondendo a tua pergunta, que situação complicada, hein? A gente fala sobre os jogos, sobre a paixão do brasileiro, né, que ama o futebol, e também sobre as pessoas que amam dinheiro, né, e que fazem suas apostas. Eu gostei daquilo que a Angela começou a falar no início, que a gente nem deixou ela falar ainda, que é como surgiu, quem proibiu, quem legalizou esse negócio de jogos. Então, os jogos de azar no Brasil, eles foram liberados em 1933 pelo Getúlio Vargas, né? 13 anos depois, o presidente Dutra veio a proibir os jogos de azar. Algumas pessoas, tem alguns fatos históricos que falam que ele foi induzido pela esposa, o presidente Dutra, porque ela era uma pessoa muito religiosa, então ela achava que os jogos de azar ele denigria o ser humano, né, porque eles ficavam viciados em jogos e perdiam patrimônio, e isso trazia muitas coisas negativas para a família. E outras pessoas falam que era por causa do Getúlio Vargas, que foi o Getúlio Vargas que liberou. Então ele quis tirar essa liberação para tirar esse legado do Getúlio Vargas, né? Então foi quando ele veio a proibir. E hoje, quase 76 anos depois, nós temos aí prestes a aprovar, né, no Senado para a liberação dos jogos de azar no Brasil. Então nós temos o pessoal que é a favor, que é contra, né? Então tem a bancada evangélica, na sua maioria, é contra, né? Justamente por essas justificativas.
que eu falei agora da esposa do presidente Dutra, e tem o pessoal que é a favor, que acha que, é o que eles dizem, independente de ser liberado ou não, o jogo acontece e de forma ilegal. E não fica 1 centavo de impostos para o Brasil. Então, eles querem legalizar e organizar isso para realmente se tornar uma renda, né? Virar uma parte do turismo, isso traz turismo para o Brasil. Então, é por esse caminho aí que eles estão discutindo. Eu fui buscar aqui, você está falando sobre regulamentar ou não, e você sabe que existe até uma frente parlamentar no Brasil contra os jogos de azar. Ela é liderada pelo Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Então tem uma frente para não legalizar, né? E da contramão disso tem muita gente querendo legalizar. Eu acho que é legal a gente debater isso daí, né, acerca do que cada um acha, legaliza ou não. Eu acho que nesse primeiro momento a gente tem que compreender ou tem que delimitar o que são jogos de azar, né? O que a gente considera jogo de azar. Então, hoje em dia, a gente vive como a gente está discutindo aqui as apostas, né? Que tem nos aplicativos, futebol, enfim, até CPIs que estão sendo criadas e que, por um lado, não são caracterizados como um jogo de azar, né? Porque o jogo de azar é como se grande parte, eles consideram, né, pela lei, como se grande parte daquela decisão dependesse exclusivamente ou grande parte da sorte. E é como se essa questão do futebol não fizesse parte disso, entendeu? Como se as pessoas que apostassem aquilo ali estudassem os jogadores, a parte técnica e tudo. E aí, enfim, é considerado, não é considerado? Que pensar sobre isso? O problema não é nem esse, né? Porque no Brasil as coisas são proibidas, mas as pessoas começam a desobedecer a lei. E é isso que acontece com os jogos. Nunca o brasileiro deixou de jogar. O jogo do bicho, por exemplo, que é considerado uma contravenção. Antigamente a polícia chegava numa banca de jogo do bicho, tomava o dinheiro, levava, fechava-se as bancas, mas mesmo assim, mesmo quando havia essa repressão da polícia, do Estado contra o jogo do bicho, ele deixou de existir no Brasil e continua vivo até hoje. Hoje, os sites de apostas esportivas surgiram e ganharam muita força, né? Porque o brasileiro, como todo ser humano, gosta de jogar, gosta de apostar, né? Eu acho que proibir é uma atitude até arbitrária e antidemocrática, porque a justificativa de que o jogo vicia, de que as pessoas ficam viciadas e vão gastar tudo que tem no jogo, claro que isso existe, mas o vício ele ocorre de várias formas, né? Não é só no jogo, mas também não é a maioria das pessoas que são viciadas, né? Em vários países do mundo existem cassinos e as pessoas não morreram por isso, né? Inclusive na Itália, 1,4% do PIB vem dos jogos, é regulamentado, e 1,4% do PIB vem dos jogos. Aqui o nosso vizinho Panamá, você vai para Panamá, você tem lá a liberação dos jogos. Então assim, eu vejo que é importante que haja liberação, porque hoje nós temos aí os jogos acontecendo não de maneira oficial, mas de maneira oficiosa. Então vamos liberar e, sobretudo, trazer uma receita importante, né, significativa, que vai gerar toda essa liberação dos jogos, ou até mesmo a regulamentação. Algumas pessoas que são contra também esses jogos de azar, né, como a Sádia falou, não é proibido o pôquer, por exemplo, porque ele não depende da sorte, ele é habilidade. Então, jogos de habilidade eles são permitidos, né, só são proibidos jogos que dependem da sorte, né? Como o nosso amigo aqui não tem sorte e a Sádia já tem bastante, né? Que já ganhou vários prêmios. Então, nós temos aqui, por exemplo, o time do Iranduba, né? Que ele também, hoje ele foi punido, hoje não, há algum tempo atrás ele foi punido, pagou uma multa de R$100 mil e vai ficar 2 anos suspenso sem jogar porque estava participando dessa questão de vender resultados, né? Então, o problema é esse, é que quando há a corrupção, né? Que aí você começa a vender resultado, do jogador perder vender o resultado do jogo para poder alguém ganhar a aposta, né? Então, eu acho que passa por aí. E quem é contra
a bancada também que é contra a liberação de jogos de azar, eles dizem que esses jogos, eles podem ser uma forma de lavagem de dinheiro, de justificar o dinheiro da prostituição e do tráfico. Então tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. O que tem que haver é a fiscalização, né? É o país se preparar para liberar e haver a fiscalização. Inclusive ontem eu estava vendo um vídeo de um psiquiatra que eles falam o seguinte, que quem é viciado em jogo, ele produz endorfina na hora de jogar, que é a mesma sensação que você tem quando você bebe ou quando você usa droga, que é aquela sensação de prazer momentâneo. Dentro desse projeto de liberação, existe uma forma de ter um cadastro das pessoas que são viciadas e essas pessoas eletronicamente têm um cadastro e serem proibidas de jogar. Eu não sei muito bem como que vai ser esse controle, mas é das propostas que eles têm, né, para a liberação. Olha, essa história de o jogo ser utilizado para lavagem de dinheiro, isso é uma falácia. Hoje em dia, usa-se supermercado para lavar dinheiro, usa-se igreja para lavar dinheiro, né? Então, o crime organizado, ele procura, ele vai procurando forma de se estabilizar. E a gente sabe, ontem mesmo houve a prisão de um avião de uma igreja evangélica com 290 quilos de droga, né? A igreja disse, não, essa droga não era nossa, foi alguém que colocou a droga ali. Quer dizer, então, essa relação é uma análise muito simplória, né? Dizer, os jogos de azar vai servir para lavagem de dinheiro. Eu acho que a legalização é muito melhor do que a coisa funcionar na clandestinidade, como no Brasil muita coisa acontece, né? De forma clandestina. Proíbe-se aqui, mas as pessoas continuam fazendo de forma clandestina, né? Então... E só para dar um dado, Valmir, com a legalização, o Brasil espera criar 650 mil postos de emprego e arrecadar mais de 20 bilhões anuais em impostos, né? Então, eu acho que, e assim, esse dinheiro arrecadado, eles pensam também em investir nos estudos, né, para custear estudos, né, faculdades de alunos, para investir na criança, no adolescente, na cultura. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser de forma organizada. Então, como o Valmir falou, tem várias formas de lavar dinheiro. Eu vou mudar um pouquinho de assunto aqui para a gente falar sobre esse problema que houve em relação às apostas esportivas, né? Logo que os sites de apostas esportivas começaram a ganhar destaque, muita gente, o pessoal da crônica esportiva começou a dizer que isso poderia ser perigoso para o futebol, né? Inclusive na manipulação de resultados, achando que as casas de apostas, os sites de apostas, poderiam manipular resultado para se beneficiar com isso. O que aconteceu agora no Brasil, que está sendo investigado, que já levou algumas pessoas à prisão, alguns jogadores punidos, foi exatamente o contrário. A casa de aposta que estava perdendo, porque foi uma organização que se montou para manipular resultados. Então, o apostador fazia a sua aposta e contratava o jogador para manipular o resultado, ou seja, para fazer um pênalti, para fazer uma falta em determinado jogador, porque existe uma infinidade de tipos de apostas que você pode fazer num único jogo de futebol, por exemplo, né? Você pode apostar ali no quantos pênaltis na partida, você pode apostar no resultado do jogo, você pode apostar em quem vai ganhar e quem vai perder, você pode apostar quantas faltas ocorrerão no jogo. Tem uma infinidade, né? Tem mais de 200 oportunidades ali de aposta que você pode fazer num único jogo. Então, o que acontecia? Essa quadrilha decidia, olha, a gente vai apostar aqui num pênalti. Então, contratava um jogador de um determinado time, ali do time que ele queria fazer a aposta, aquele jogo, para cometer o pênalti. Pagava-se para esse jogador para cometer um pênalti. Então, foi isso que o Ministério Público de Goiás identificou, né, e houve uma operação policial que prendeu algumas pessoas. E a investigação continua, ainda está em curso.
Ontem saiu a punição de um jogador, né, do Vila Nova, o jogador Romário, que foi punido com a... Ele foi... Como é que chama? Suspensão, Não, é banido? banido. Ele foi banido do esporte, né? Não pode mais praticar o esporte futebol, né? Não sei também se ele vai poder praticar outro tipo de esporte, mas no futebol profissional ele não pode mais jogar. E acho que, na verdade, assim, essas investigações é só o ponto de partida, né? Porque a gente sabe que muitas coisas irão aparecer, muitos eventos, muitas pessoas envolvidas, e realmente a questão da legalização, seja em qualquer aposta, seja em qualquer tipo de jogo, acredito eu que realmente é o caminho. Eu não sei o posicionamento de vocês com relação a isso. Penso que é importante legalizar, acho que tem que ter regras. Eu acredito que isso daí precisa trazer uma coisa mais clara, né? Que hoje você faz isso de maneira muito, não sei, não me passa a impressão de ser algo assim nítido, claro, né? Tudo parece muito fechado, é um grupinho aqui, outro grupinho ali. Eu estava lendo hoje de manhã, inclusive, que os donos dessas empresas, essa casa de apostas que acontece hoje no esporte, nenhum tem endereço fixo no Brasil, todos em paraíso fiscal. Exatamente. Então, como que você vai conseguir enquadrar juridicamente, como que você vai conseguir punir se ele não está locado aqui, se ele não está sediado aqui? E sabe o que é mais impressionante disso tudo, Marcelo? É que muitos aplicativos, né, muitas empresas são brasileiras, assim, têm origem brasileiras, mas elas não estão sediadas aqui. Pois é, exatamente por conta dessa proibição dos jogos, né? Dos jogos de azar no Brasil são proibidos. Então, as empresas vieram de fora para dentro, né? Depois, as primeiras empresas de jogos de aposta não eram brasileiras. Aí os brasileiros começaram a ver que ali tinha um negócio bom para ganhar dinheiro. E começaram a criar as casas de apostas também, brasileiros criando casas de apostas, mas as primeiras que vieram de fora. Sim. E como agora a internet possibilita isso, né, as pessoas começaram a apostar. Grande parte dos brasileiros ainda apostam nas primeiras casas que foram criadas, primeiros sites, né, que são internacionais, entendeu? Alguns olham ainda com desconfiança para os sites brasileiros de aposta, mas está cheio deles, são dezenas de sites de aposta e cada vez criam novos, né? O que é importante a gente falar exatamente aqui sobre essa relação toda estabelecida, que a gente não fala só de empresas, a gente não fala só desses grupos empresariais, a gente não fala só, por exemplo, que culpados são eles, por exemplo, por sediarem, por terem empresas fora, ou jogadores por estarem envolvidos. A gente fala do conjunto, né, que acontece por não existir essa questão de fiscalização mesmo, um acompanhamento mais. É exatamente isso que você falou, Marcelo. É uma coisa que parece que você está fazendo ali, ninguém está vendo, e aí... Está acontecendo, né? Está tudo muito solto, vai acontecendo. E é engraçado também, tive um fato inusitado, aconteceu numa empresa que a gente atende, de que uma das pessoas, ele tinha um salário lá em torno de R$3.000, e ele pediu a conta dizendo que ele ia passar a ter o rendimento dele através dos jogos que ele fazia, que ele ia se tornar um apostador oficialmente, que ele estava ganhando mais do que se ele estivesse trabalhando. Então, assim, você vê que é um mundo aí, né, que muitas vezes a gente não tem total conhecimento, mas que muita gente é beneficiada e gera renda através disso daí, e até a ponto do sujeito sair do emprego, sair de uma posição de CLT e passar a ser um apostador oficial ou profissional. Eu só não sei se ele vai ter sucesso nessa nova empreitada dele, né, como apostador, porque, como eu disse, se não for um negócio fraudado, ele vai depender muito mais da sorte do que da habilidade de jogar, né? Agora, os jogos as casas de aposta, os sites de apostas esportivas, eles não são uma coisa ruim, né, para a sociedade. Ele tem, inclusive, vários pontos positivos. Um deles, por exemplo, é que hoje eles estão patrocinando o futebol. Você vê já nas camisas dos times vários desses sites de aposta, né? Acho que
a grande maioria dos times profissionais do Brasil já tem ali um dinheiro das casas de apostas. Eles estão fazendo esse investimento, fazendo publicidade. A TV e a internet estão cheias de publicidade dessas casas de apostas. Isso faz com que o dinheiro circule. Eu acho que a legalização, ela traz esse benefício para toda a sociedade, para os que apostam e para os que não apostam também, aqueles que não têm coragem de colocar o seu dinheiro ali, mas através do imposto que esses sites podem pagar, das casas de apostas podem pagar, esse imposto pode ser revestido em benefício para toda a sociedade, né? Então, tem isso e como eu falei, tem também essa questão do investimento que eles fazem em publicidade e isso gera benefício para os clubes, para as empresas de comunicação, para uma série de empresas. E eu acho que é importante a gente sair um pouco aqui dessa discussão e levar essa discussão para o nosso telespectador, né? Para ele comentar aí. E aí, ele é a favor, ele é contra? Qual que é a perspectiva? O que ele acha disso? Então é legal que ele comenta aí e a gente vai passar a ter uma percepção, saindo aqui desses 4 comentaristas, aqui desses 4 debatedores e entender o que o nosso telespectador, o que você acha? Libera ou não libera? É importante ou não é importante? Você joga ou não joga? Acho que isso é muito legal. E nós tivemos uma época também no Brasil que o bingo foi liberado, né? Vocês lembram que tinha... os bingos foram liberados, então... Achava sensacional de madrugada ir pro bingo. Quando a gente não tem sono, você vai pro bingo, vai lá, fica lá jogando. Eu tenho até uma história de um amigo que ele disse que uma vez tinha um bingo, eu não sei se vocês lembram, ali na Constantino Nery, em frente da Ambev. Tinha um bingo grande ali. E esse amigo estava passando lá na frente e o carro dele furou o pneu. E aí, enquanto ele esperava ajuda, ele foi e falou, gente, eu tô aqui na frente do bingo, eu vou lá tentar a sorte. E ele entrou e fez um jogo e ganhou R$5.000. E ele disse que ele pegou o dinheiro, colocou o dinheiro no bolso e nunca mais voltou. Porque a sensação que deu foi dele jogar tudo de novo e que ele podia perder tudo. Essa foi a percepção dele, né? Ele falou, bem, como eu ganhei, eu não vou jogar de novo, eu vou embora. Então, assim, tivemos essa época, né, que os bingos eram liberados, né, de 94 a 2000, né, e esse dinheiro, ele ia para as entidades esportivas. Mas, devido a vários problemas ligados justamente ao que a gente está falando aqui, sobre a incapacidade do governo de credenciar e fiscalizar esses bingos, aí foi quando, lá na época do primeiro governo Lula, ele fez uma medida provisória, novamente cancelando, né, a licença e proibindo os bingos, né? Então, teve essa situação também. Mas os bingos ainda continuam a existir, né? Não tem mais aquele... Eu conheço... Mas não naquele formato, né? De ter uma casa como se fosse um cassino. Ali que você tinha um glamour, né? Acho que tinha um glamour. Não, mas ainda existe. Pequenos, mas existem. Eu conheço, eu sei, inclusive, onde tem um bingo, né? Ali na Cachoeirinha. Eu sei, inclusive, onde tem... Eu nunca entrei, mas eu tenho colegas, tenho amigos que... Um amigo, né? Um amigo do amigo deixa na porta. Eu só conheço. Não, porque aquilo que eu falei no início do programa, eu não tenho sorte para bingo. Então, eu prefiro não jogar. Eu vou gastar meu dinheiro e não vou ganhar nada. Mas você pode fazer o seguinte, já que você não tem sorte, leva a sádia que tem. Aí tu racha. Quem sabe não é amigo da amiga. Eu tenho uma cunhada que ela, assim, bingo na comunidade, ela ganhava todas. Então, quando começava o bingo, já dizia, não vende para fulana porque ela vai... levar tudo. E ela tinha sorte mesmo para levar os bingos. Era muito interessante. Eu tenho uma história... O pessoal ficava achando que alguém estava ali beneficiando, que as pedras do bingo estavam geladas ali, botadas no congelador para você escolher só as geladas. Olha, tem esse truque, isso daí eu gostei da dica. Tem vários truques, né, pro bingo. O Nelson não sabia. Mas não tinha nada disso. Não, essa história do truque de congelar a bolinha é quando você metia ali, era uma sacola, né, que você metia, diziam até balança o saco, né, tinha que balançar o saco para misturar e tal. Aí você botava as pedras congeladas ali, né, ia tirando pela que estava gelada. Que estava gelada, entendeu? Diziam que faziam isso, eu nunca fiz. Eu vou Olha, falar, por essas e por outras que que a gente não está proibido, viu? Eu lembrei aqui que a minha mãe,
ela é excelente também para ganhar as coisas. Tudo. Minha mãe, ela ganha até nos eventos que ela não vai. Então, final do ano, de empresa, essas coisas, sorteio, bingo, aí ligam para ela. Olha, tu ganhaste tal coisa. Aí ela nem sabe, fica aí, ou então eu quero o prêmio. Não, mas tu não tá aqui. É assim, a mãe todo ano ela ganha alguma coisa, em festa de final de ano da empresa. Acho que eu puxei pra ela com relação a isso. Meu pai não ganha nada. Meu pai é igualzinho, Valmir. Meu pai não ganha nada. E desmotiva, né? Não ganhar, e uma hora você Não, e o desiste. pior é quando você tenta ganhar e você perde, né? Eu tava lembrando aqui agora que uma vez eu recebi, isso há muito tempo lá em São Paulo, do viaduto do chá, né? E aquelas coisas, os caras, eles são tão rápidos ali, aquelas tampinhas de empadinha, então fica uma bolinha que você tem que descobrir qual tampa, eles colocam dentro para você descobrir, está aqui, está lá, são só 3 tampinhas, né? E uma vez eu perdi todo o meu salário no negócio desse, né? Então acho que eu sou igual você, Valmir. Mas ali é malandragem, né? Porque quando você se descuida, ele troca e você E é muito rápido. Você dança. Marcelo era muito rápido. inocente É nessa muito época. inocente. Continua até hoje. Pois é, né? Não, mas tem o meu esposo, né, o Edson Duarte, quando ele era adolescente, ele foi num arraial no Colégio Santa Terezinha. E sempre assim, em arraial tem bingo, né, sorteio e tudo. Então ele foi sorteado, ele ganhou um bode vivo. E aí ele, adolescente, né, todo envergonhado, disse que chamaram ele lá no palco e ele, um monte de gatinha olhando ele teve que se atracar com o bode e descer com o bode. Aí ligou pra mãe dele, mamãe, eu ganhei um bode. A mãe dele, não quero bode. E virou um problema pra ele, né? O que ele ia fazer com o bode vivo? Que bode ele come tudo, né? Bode é terrível, ele destrói tudo. Então virou um problema pra ele esse bode. O melhor prêmio que eu já escutei alguém ganhar. Bom, isso, e você? né? Você já ganhou bingo? Você já ganhou... Você participa de jogos de aposta? Dê sua opinião aqui no nosso vídeo, deixe seu comentário, né? Pode comentar à vontade, diga se você aposta, se você ganha, se você perde muito, se você perde pouco, o que você acha dessa questão dos jogos serem liberados no Brasil, tem que ser liberado, tem que cobrar imposto, tem que deixar como está, dê sua opinião. Independente de ser liberado ou não, os jogos acontecem e o dinheiro não fica no Brasil. Então eu acho que precisamos rever, né? Preparar o Brasil para isso, porque o Brasil é um país maravilhoso. O problema do Brasil são alguns brasileiros, né? Então a gente sempre acha uma forma de corromper, de burlar alguma coisa. Então eu acho que a única forma de você combater isso é com a fiscalização, né? Então fiscalizar e gerar impostos. Estamos chegando ao final, nosso programa tem essa duração de mais ou menos meia hora. E a gente queria convidar, viu, Marcelo Salum, para o próximo programa, né? Sim, eu acho que o tema é super interessante. Se a pessoa joga ou não joga, né? Se ele aposta ou não aposta, acho que tudo isso faz parte desse bate-papo aqui. E vai ser isso, né? Conversa Fora vai ser isso. Vai ser aqui 4 pessoas debatendo, conversando, trazendo aqui muita informação, deixando muita informação que você pode comentar, você pode participar com a gente. E a gente já convida você para o próximo episódio. E o nome do programa já fala, é Conversa Fora. Então é uma conversa informal entre 4 amigos que estão aqui. Não tem nenhum especialista aqui em jogos e no assunto. Nós estamos falando aqui a opinião de cada um, aquilo que nós sabemos. Então fiquem à vontade aí para comentar alguma coisa. Bom, no próximo episódio nós vamos falar de um assunto muito interessante e pertinente. Eu acho que é um assunto que interessa a todas as pessoas, que é honestidade. Você pode ficar com uma coisa que não é sua, por exemplo? É sobre esse tema que a gente vai debater no próximo Conversa Fora.